Sabe, existe uma pergunta lá numa história bem antiga que parece tão simples, mas que tem um peso, uma força que atravessa o tempo e chega até nós hoje. É uma daquelas questões que depois que a gente escuta, fica ecoando na mente. Onde está teu irmão? Só isso, 4 palavras. Elas surgem bem no comecinho da narrativa humana, logo depois do primeiro grande conflito, e são ditas para Caim momentos depois dele ter matado o próprio irmão, Abel. E aqui está o ponto-chave de tudo. A pergunta não foi feita para descobrir um endereço, uma localização. Quem pergunta já sabe de tudo, é onisciente. Então, se o objetivo não era obter uma informação, qual era? O objetivo era provocar uma revelação. Era forçar Caim a se confrontar com a própria verdade. Vamos analisar esse momento com calma. A pergunta aparece no cenário mais sombrio que se pode imaginar: o primeiro assassinato da história. É um paradoxo, né? Uma pergunta feita por alguém que, na verdade, já tem a resposta. Isso faz a gente pensar qual era o verdadeiro propósito por trás disso. A pergunta, na verdade, funciona como um espelho. A questão não é sobre onde Abel está fisicamente, mas sim sobre onde Caim está moralmente. É quase um convite para reflexão, para confissão. Agora, para entender a profundidade dessa pergunta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Porque a tragédia mesmo, ela não começou ali no campo. Ela começou bem antes, com uma escolha. Tudo começa aqui, ó, com as ofertas. Abel oferece o melhor que ele tem, com dedicação, com entrega. Já Caim, ele também oferece, mas o texto dá a entender que a atitude foi outra. Faltou cuidado, faltou coração. A questão nunca foi o que foi oferecido, mas como. A intenção por trás do gesto, sabe? E quando a oferta dele não é bem recebida, a reação de Caim diz tudo. Em vez de ele olhar para dentro e pensar, poxa, o que será que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar? Ele se volta para fora. A raiva e o ressentimento tomam conta e o semblante dele, como diz o texto, se fecha. E é nesse momento, um ponto crucial antes de qualquer tragédia, que ele recebe um aviso direto, claríssimo, uma advertência de que havia um perigo ali, uma força negativa querendo dominá-lo, mas que ele, Caim, tinha o poder de resistir. A escolha estava nas mãos dele. Então, esse é o ponto fundamental. O ato de Caim não foi um impulso cego, um momento de loucura. Não, foi uma decisão consciente. Uma decisão tomada depois de um alerta explícito. Ele escolheu ignorar o conselho e se entregar àquele sentimento ruim. E olha, se a pergunta é poderosa, a resposta de Caim... a resposta dele é talvez ainda mais reveladora. É na resposta que o verdadeiro problema se escancara. Não sei. Primeiro, uma mentira deslavada. E logo em seguida vem aquela pergunta retórica que ficou famosa. Por acaso sou eu o guarda do meu irmão? É uma clara tentativa de desviar o assunto, de fugir da responsabilidade. Essa resposta é uma rejeição de tudo. Caim não está só negando que sabe onde o irmão está. Ele está negando o próprio vínculo entre eles. No fundo, o que ele está dizendo é: a vida dele não é problema meu. E é isso que nos leva direto para o coração dessa história toda. Ela não é só sobre inveja ou sobre um crime. É uma lição profunda sobre responsabilidade. Responsabilidade, nesse contexto, não é só um conceito de lei, uma obrigação social. É algo mais visceral. É o reconhecimento de que as nossas vidas estão conectadas umas às outras e que as nossas ações ou a nossa falta de ação impactam diretamente as pessoas ao nosso redor. A resposta que Caim ouve de volta é, ao mesmo tempo, poética e aterrorizante. Ela mostra que não dá para silenciar as consequências. As ações deixam rastros. O que foi feito não pode ser simplesmente varrido para debaixo do tapete. A verdade clama, ela grita. Então, a grande lição do vínculo é essa. Ninguém é uma ilha. Estamos todos conectados. O que a gente faz gera ondas, e tentar fingir que as consequências não existem é inútil. A verdade sempre, sempre encontra um jeito de aparecer. Ok, mas por que essa história tão antiga ainda importa tanto? Porque a pergunta "onde está teu irmão?" nunca foi embora. Ela continua sendo feita, só que de outras formas. Ela ecoa através dos séculos. Hoje, talvez não seja mais uma voz vinda do céu num campo aberto, mas a voz da nossa própria consciência, naqueles momentos em que a gente tem a chance de agir ou de se omitir. Essa pergunta ressurge hoje quando a gente vê alguém precisando de ajuda e simplesmente olha para o outro lado. Quando surge a oportunidade de fazer o bem
E a gente escolhe não se envolver, quando tentamos nos convencer de que o problema do outro não é nosso. Isso nos leva à reflexão final. E quando essa pergunta silenciosa é feita para nós, nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, onde está o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso próximo? A história de Caim nos ensina que a resposta evasiva, o não sei, é o caminho da negação, da fuga. A resposta honesta, o caminho da integridade, talvez seja outra, é admitir. Eu sei onde está meu irmão, eu sei qual é a minha parte nisso, e eu preciso encarar. E essa escolha, no final das contas, é a que define tudo.